Estamos ao vivo, senhoras e senhores, muito boa noite. Esse é o programa Projeto em Construção. Programa não, podcast Projeto em Construção. Estou eu aqui, Jonas Vitali, seu humilde servo, junto com o meu parceiro e amigo Marcos, que de belo só tem o nome. Boa noite, Marcos, tudo bem? Boa noite, meu amigo. Boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Estamos muito felizes de estar mais uma vez no ar. E é isso. Cara, é uma felicidade inenarrável, e inenarrável é a palavra do dia. Eu não sei o que significa, mas é uma felicidade inenarrável fazer esse podcast. Está cada vez mais divertido, cada vez mais legal, e a gente trazendo pessoas cada vez mais para agregar nesse mundo de call center, para contar sobre as suas vidas e histórias. E a pessoa que a gente trouxe hoje, Marcão, você conhece muito mais que eu. Assim, você trabalha com essa pessoa há muito mais anos que eu. Ela foi minha cliente interna dentro da empresa que a gente trabalha, mas você tem muito mais propriedade para falar e apresentar a nossa convidada. Então, é tua. É isso aí, meu amigo. É uma pessoa que, para mim, é muito importante. Esses tempos atrás, eu mandei uma mensagem para ela dizendo o quanto que ela é importante. Eu quero dizer isso ao vivo e gravado, porque, além de ser uma pessoa que foi um divisor de águas de como eu sou, meu modelo de gestão hoje, foi minha mentora durante muito tempo, acho que mais de 3 anos até. E eu queria contar essa história aqui, como aconteceu, porque me marcou, e até hoje eu sou muito grato a ela por tudo que ela fez por mim. E a história foi a seguinte: assim que eu fui promovido para supervisor especialista, a gente estava numa transição de lobbies, né, que a gente cuidava, e a Elaine, ela participou comigo numa condução minha da reunião de apresentação mensal dos supervisores. Nossa, E eu já vou começar a falar sem se apresentar. cara, foi assim, eu tinha um modelo de gestão muito baseado, naquela gestão anterior, né, que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né. E cara, o que eu E bati no conta para supervisor. pagar. É isso aí. Então, o que eu bati nos supervisores não foi brincadeira, assim, nessa reunião. E quando terminou, a Elaine falou pra mim: "Você pode ficar só um pouquinho na sala pra gente conversar rapidinho?" Daí eu falei: "Claro que posso, né". E aí a gente ficou, ela falou: "Ó, assim dá resultado, mas é por um tempo". E aí ela deu um feedback, assim, muito estruturado, falando de se importa com as pessoas, de fato desenvolve e faz e acontece. E desde aquele dia eu comecei a estudar sobre liderança, sobre gestão e modelos de gestão, e me aprimorar e melhorar. E se hoje eu tenho uma devolutiva muito legal, assim, das pessoas que eu lidero, devo a ela. Elaine Porto, seja bem-vinda! Que fantástico estar aqui com vocês. Gente, muito boa noite a todos que estão nos assistindo. Quero dizer que vocês estão bonitos com esse fone aí, estão parecendo locutor de rádio. É isso aí. O fone do Jonas brilha, gente. Eu sou o homem de ferro do Muito podcast. legal, é isso aí. Mas é um prazer estar aqui com vocês, um prazer compartilhar. Acho que esse é o tema, esse é o ponto, né? Compartilhar. Então, para quem não me conhece, o Marcos já falou, o Jonas também, eu sou Elaine Porto. Trabalhei com gestão de pessoas e vim aqui compartilhar um pouquinho desse pequeno histórico, né, que eu tenho e que os meninos têm também a respeito de call center e de gestão de pessoas que a gente ama tanto de fazer, né? Esse É isso é o aí. ponto. Eu preciso confessar que quando eu entrei na empresa, a Elaine já estava, o Marcos já estava, eu entrei novato, e aí as pessoas falavam para mim assim: ah, tem que validar com a Elaine Porto. Ah, porque a Elaine Porto é um nome muito forte, muito marcante. E eu tinha medo desse nome. Aí quando eu te conheci, Nossa, eu falei gente, assim, cara, o nome é uma que pessoa tão do ridículo, né? bem, tão do bem, tão do bem, tão doce. E eu imaginava uma pessoa completamente diferente com o nome, assim, o peso do nome, e acho que tá muito ligado com a sua história nessa empresa e com as suas entregas nessa empresa. Então, vi um peso que no dia a dia, nas relações, nas conversas, nas demandas, não vinha todo esse peso, entendeu? Tinha o peso da sua história e da diferença que você fez na vida de todo mundo. Aí o Marcos contou um pouquinho e com certeza tem muito mais gente com muito mais histórias como essa, o Porto. Que Então, legal.
eu Então tenho quer que dizer que você confessar tinha isso para medo de você. mim, hein, Jonas? Eu nem Não, eu tinha sabia medo dessa do seu história, nome. do meu nome. Aí quando me conheceu não, mas todo mundo diz que a primeira impressão com a minha pessoa é de cara fechada, né, aquele jeitão de: "Pô, ela é meio grossa, eu acho, meio estranha, essa me", depois quando começa a conviver e se aproximar, percebe que não é nada disso, é só cara, só, e aí descobre que vai que vai. É mais ou menos isso, né. É isso aí. E aí, pegando o gancho, Porto, fala pra gente como que você entrou no call center. Então, minha história com call center é muito engraçada, assim, e foi uma coisa totalmente, aconteceu, não foi uma coisa proposital, eu não procurei emprego nessa área. Especificamente, quando eu digo não procurei emprego, eu não almejava nada, né, nessa área. Então, foi uma história que começou com 20, não lembro a idade, acho que 22 anos, 24 anos, por aí, e comecei a trabalhar. A intenção não era ficar nesse nicho, né, a intenção era estudar, né, fazer o curso, né. Para quem não sabe, eu sou aeromoça, tudo a ver, né. Eu não sabia dessa. Não sabia? Também Então, Não. não, eu sou também não. aeromoça, né, e aí estudei, fiz o curso, tudo direitinho, comecei a fazer inglês. E aí quando estava meu filho era pequeno, eu já tinha o William, né, ele tinha uns 4, 5 anos, quando eu estava para entrar e começar ingressar, né, então, na verdade, o call center, quando eu entrei no processo entrei no call center fazer vendas, né, ativão, pouca gente sabe disso também. Eu trabalhei 7 anos fazendo vendas, ativo, aquela correria e gritando na operação. Eu virei supervisora de ativo, então vocês imaginam eu com essa cara gritando no corredor: "Vamos lá, vamos vender!", fazendo festa, mas eu tinha esse jeito de subir na PA, né, na mesa da supervisão e fazer reunião de pré-eleição diária para motivar a galera. Então eu cresci, né, nesse nicho, e aí comecei a estudar, fazer o curso de aeromoça, e aí quando foi na hora de ingressar mesmo, de começar na carreira, eu vou viajar. Como assim? Filho pequeno, não fazia sentido para mim mais, Uhum, porque era um sonho de menina de 18 anos, eu engravidei muito novinha também, e aí uhum, tive que levar isso sozinha um tempo, né. E aí o que que aconteceu? Quando eu desisti de fazer o curso, de ir para a área mesmo de aeromoça, eu fiquei perdida no call center, essa é a fala. E acho que é legal compartilhar, porque o que tem de gente que acaba ficando perdido um tempo no call center e não se acha, né. E eu tive um cara que botou a mão nas minhas costas e falou assim: "Porto", me chamava de Porto, né, "Porto, Portinho, vamos crescer, vamos, fazer alguma coisa, eu acho que você tem tudo a ver com você pode ser auditora de vendas". Eu falava: "Nada a ver, quero monitorar, quero virar monitora", olha só que loucura, hein. "Quero virar monitora, quero só escutar as pessoas, não sei o quê". Aí eu fiz um processo seletivo para virar monitora e não passei. Foi a minha maior frustração no call center, nessa época, né. Não passei no uhum, processo, não entendi porque eu não passei, fiquei revoltada na época, né. E uhum, aí, quando eu comecei aí ele falou: "Não, tenta para auditora de vendas", e aí passei, virei auditora de vendas, fiquei 1 ano nessa função. E aí, comecei a ter outro alvo, falei: "Preciso estudar, preciso fazer a faculdade", eu queria fazer, RH, né, gestão de recursos humanos. E eu falava: "Ah, vou fazer RH, vou me enfiar num monte de papel dentro do RH, vou fazer uma pilha de papel na minha frente, de boa, vou ficar só atendendo do balcãozinho ou fazendo cargos e salários", alguma coisa nesse sentido. Eu jamais imaginei trabalhando com pessoas e fazendo gestão de pessoas, porque eu não tinha muito saco para isso na minha cabeça, né. E aí fui promovida, fiquei lá como auditora 1 ano, depois fui promovida para assistente de operações, era uma operação bem grande, onde tinha uma média de umas 200 pessoas e tinha 5 supervisores e eu tomava conta, ajudava esses supervisores como assistente lá na operação. E aí fui criando gosto em cuidar de pessoas, né, sempre gostei muito, sempre respeitei muito o ser humano, e às vezes eu via algumas coisas que não eram muito legal, né, dos gestores, eu era só uma assistente, mas eu tentava tratar muito bem as pessoas o tempo todo. E aí um dia chegou um cara e falou: "Por que que você não vira supervisora?" Eu falei: "Ah, não, não tem nada a ver. Não, vira supervisora". E eu estava vislumbrando, eu não estava estudando ainda, né, estava vislumbrando a faculdade, aí uhum. consegui virar supervisora, um salário melhor, vou fazer o RH. Entrei na faculdade, cara, e quando eu cheguei na faculdade
Eu comecei a ver aquele negócio de cargos e salários, aquele monte de regra, de lei, de CLT, e eu vi que não tinha nada a ver. E aí quando vinha as aulas de gestão de pessoas, eu ficava tão feliz com aquilo, e eu comecei a dar exemplo, né, do que eu fazia na empresa. Então quando chegava na hora de falar: "Ah, professora, quem tem um exemplo?", eu levantava a mão e eu contava, todo mundo falava: "Nossa, que legal, você já faz gestão de pessoas", tudo. E eu fui me apaixonando por isso. E foi quando eu entrei na faculdade, já era supervisora, que eu entendi que eu estava no lugar certo, porque até eu entrar na faculdade eu queria sair da operação. Essa era a minha vontade. E aí durante o processo da faculdade, eu entendi que eu estava fazendo o que eu queria, que eu estava no lugar certo, que gestão de pessoas era o que eu queria fazer naquele momento. E aí eu decidi e fui para cima. Aí, enfim, fiquei supervisora nessa empresa de vendas, né, loucamente, um tempo, depois vim parar na empresa onde estamos hoje, né. E aí entrei como supervisora também, fui crescendo, virei supervisora especialista também, acompanhei bastante a operação, e aí virei coordenadora, estou nesse cargo há 6 anos lá fazendo gestão de pessoas e amo muito tudo isso. Então, muito, muito legal, Porto, a sua história, porque é muito parecida com a minha. Eu também entrei no call center para passar uma chuva, eu contei no primeiro episódio, e essa chuva tá durando aí muito, muito, muito tempo. E o bacana que você falou, por um tempo eu fiquei perdida no call center. Quantas pessoas hoje não devem estar na mesma que você estava nesse período, nessa época, se sentindo perdida, e você encontrou um caminho que se encaixou na sua necessidade, no seu momento de vida, nas suas expectativas, que não necessariamente era o sonho inicial, cara. É muito, muito bacana ver isso, porque é a vida, né? A gente fala de carreira, mas é a vida. A gente precisa a todo momento fazer adaptações e se adaptar para continuar sobrevivendo, para continuar vivendo e evoluindo. É, Muito, muito bacana. hoje as pessoas têm muito, eu falo que as pessoas às vezes têm muito preconceito com call center, né? Os jovens entram no call center e falam assim: ah, vou ficar aqui, vou fazer uma faculdade de qualquer outra coisa e vou sair fora. E eles não conseguem vislumbrar uma carreira dentro do call center. Então, eu acho que é bacana a gente compartilhar as histórias, porque a gente já foi perdido um dia, acho que eu já fui, o Jonas falou, o Marcos deve ter sido perdido um dia também, com certeza se perdeu, Com né. certeza. Você me conheceu quando eu era É agente de verdade, atendimento. gente, tem cada história, gente, mas tá bom, vamos embora. Desse Marcos dando gato na PA, cada história, gente, cada história. Ai, gente, foi um Mas momento foi um momento escuro na minha vida, que eu sim, o queria escuro, né. sair do call center. Então deixa eu acho que a equipe dele deve estar assistindo ele, acho que é bacana a gente falar, né, essas coisas, né, que o Marcos já foi uma pessoa que não vivia na luz, que Era isso. que ficava, que enrolava, né, que pulava uns casinhos, o Marcos tinha essa postura. Tinha E mesmo. aí eu não fui supervisora direta, né, dele, mas eu acompanhei muita coisa, assim, o Marcos era terrível. Mas tá aí, gente, é um exemplo de transformação, acho que eu Foi, posso falar isso, né, de foi. transformação, porque é uma mudança da água para o vinho. Hoje ele é um cara extremamente comprometido com o trabalho, com o emprego, com um monte de coisa aí, com o desenvolvimento de pessoas, isso é legal pra caramba, é bom, é fantástico ver isso. É muito bom mesmo. Então, você que está perdido hoje e de repente está no call center pensando: "O que que eu estou fazendo aqui?", centra a sua cabeça, mesmo que você esteja passando uma temporada aí no call center, faça valer a pena, né. Eu costumo falar muito isso, faça valer a pena. Pô, não, eu quero ser, sei lá, biomédica. Tá bom, faz sua faculdade, dá o seu melhor e entenda que tudo que você aprender com o seu gestor, dentro do negócio, seja no atendimento, de como lidar com uma pessoa durante o atendimento, vai servir de bagagem para você exercer sua profissão no hospital, ou exercer sua profissão num fórum, de repente, se você for virar um advogado. Então, tudo isso soma muito. Então aproveita o momento, não despreza isso não, que isso é tão especial, o desenvolvimento que a gente tem em cada lugar que a gente trabalha, seja enfim, já tive várias experiências, mas seja de faxineira ou de um cargo um pouco mais de destaque, né, que seja, né, um outro tipo de função. Tudo é importante, tudo que a gente passa é importante na nossa história profissional, e especial. É isso, e Bom, a gente paga a internet para ver meme e ver exposed. Muito obrigado por isso, Porto.
Não, Fala aí, Marcão. É e cara, verdade. é assim, ó, eu acredito muito na lei do retorno, né? Eu acho que o que a gente faz acaba voltando pra gente. Cara, se você fizer o melhor hoje, isso vai voltar pra você lá na frente. E, cara, qualquer profissão que você vá, você vai ter cliente. E o call center te ensina muito como lidar com cliente. Porque você vai pegar todo tipo de cliente, cara. Então, é exatamente isso. Eu tive um momento que eu queria sair do call center, que eu tinha pedido pra mandar embora, porque eu sou formado em educação física e daí queria ir para minha área. E eu fiquei um pouco desgostoso, trabalhando onde eu trabalhava e trabalhava também dando aula no estado, né, de educação física. E, cara, eu não acabei não sendo feliz na escolha que eu fiz de estudo. E eu falei, cara, preciso crescer. O que é mais próximo do que eu faço hoje como profissional de educação física? Porque o profissional de educação física ele desenvolve a parte cognitiva e motora das pessoas. E, cara, um líder ele desenvolve pessoas para a vida, cara. É lógico que é um contexto muito maior, né? Mas. E aí eu resolvi virar líder. E desde então eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que fazer o melhor. E aí eu, de fato, mudei. Era outra pessoa. Acho que a Elaine conseguiu pegar minha trajetória do antes e do depois, assim, cara. Era irreconhecível a pessoa que eu era. Isso é verdade. Aí, Estou aqui para testemunhar, gente, a respeito dessa. ô Porto, e aí, assim, além de operar milagres, que é recuperar um ser humano como o Marcos, que eu conheço há menos tempo que você, mas já admiro e sou fã, mas além de operar esses milagres, qual que é o papel do coordenador no call center, coordenador de operações no call center? Conta um pouquinho Meu, para o pessoal que não tem essa visão, não consegue enxergar a atuação. o coordenador, na verdade, eu falo que ele é o avô da operação, né. Então, ele precisa ter o papel estratégico, né, ele precisa olhar para a operação de forma estratégica, e quando eu falo de forma estratégica, é de forma muito fria, né. Ele precisa ter a parte financeira bem administrada, a parte operacional, ter o papel de apaziguadora, né, esse é um ponto importante, de prestar atenção, desenvolver os gestores, né, as pessoas que estão trabalhando com ele, observar bastante o comportamento das pessoas que na verdade trabalham com esses gestores, para que você consiga ir fazendo desenvolvimento e acompanhando esse desenvolvimento e dando norte ali para aquele gestor. E sobretudo fazer com que uma operação funcione, né, que todas as áreas andem, né, a favor. Então, ele precisa estar ligado em qualidade, como que está andando a área, se ela está contribuindo, o que que ela pode fazer de diferente para somar na operação, treinamento, "Pô, estou com dificuldade", envolve lá, tem que pedir, 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 ajudar, 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 né. Deixa eu corrigir aqui, né, Jonas, eu sempre ajudei, tem que pedir, mas tem que ajudar também. E sobretudo também, desenvolver as pessoas, né, porque a gente faz um trabalho de desenvolver, a gente acaba desenvolvendo o operador de forma indireta, né. A gente desenvolve o supervisor para que o supervisor desenvolva o operador. E às vezes a gente tem um olhar muito especial para uma pessoa que está sentada na pé e fala: "Meu, você já viu aquele cara? Dá uma olhada, chama para conversar", e isso faz a diferença também. Então o olhar da experiência acaba somando a mudança, né, somando no papel da mudança. E tem o papel também não só de fazer isso, né, mas de cuidar da parte operacional com o cliente, fazer toda aquela parte do lobby com o cliente, administrar o negócio. Então, parece que eu vou falar o que meu filho fala, né, meu filho fala assim: "Mãe, você vai fica lá sentada na sua mesinha o dia inteiro, na frente do seu computador, fingindo que está trabalhando, digitando lá, tá-tá-tá, tá-tá-tá", ele fala desse jeito. "Tá cansada por quê? Você fica o dia inteiro sentadinha na frente do seu computador digitando". Ah, Mas tá. então, essa é a visão, entendeu. "Não, você nem anda, nem se movimenta, não, fica lá só comendo doce", mas não é talvez essa é a visão, né. E hoje a gente passa muito tempo de fone, né, então às vezes os operadores chegam falar com a gente balança a cabeça, tudo e fala: "Não, ela tá sempre ocupada", e não tem noção da quantidade de controle que a gente tem de cada detalhe para fazer aquele negócio andar de uma forma tão especial, para que eles convivam bem e consigam tocar também o dia a dia deles de forma mais sadia, e tornar a vida do supervisor da operação cada vez mais leve, esse é o papel do coordenador.
Você tocou num ponto muito importante e interessante, que é a gestão indireta, né, do coordenador, porque ele está numa cadeia hierárquica acima, tem o supervisor entre ele e os operadores. Mas a minha carreira foi basicamente formada na área de treinamento. É muito bacana perceber nas salas de treinamento que as pessoas tendem a ter o comportamento do instrutor de treinamento, a pessoa que está conduzindo a sala. E isso também acontece nas operações. Então, muito do comportamento da gestão que o supervisor faz com os operadores é reflexo direto do coordenador. Então, essa gestão Sim, indireta é um pouco mais direta do que a gente pode imaginar. Porque se é isso, o Marcos contou a história dele, se é uma gestão mais, vou usar o termo científico, porradeira, de dar porrada, o supervisor vai reproduzir o mesmo comportamento, por mais que às vezes não ache certo e não goste, porque a gente, quando está nesse tipo de ambiente empresarial como um todo, não só no call center, a gente reproduz comportamentos. A gente acaba reproduzindo aquilo, e a maioria das vezes a gente reproduz aquilo que a gente não acha que é certo que fazem com a gente. Então, sim. é muito bacana essa reflexão. Então, essa gestão indireta é semi-indireta, né? É semi-direta e semi-indireta. É isso mesmo. E na verdade a gente precisa estar prestando atenção em tudo isso, né, porque a gente é responsável pelo o nosso comportamento, pelo comportamento do nosso gestor e pelo comportamento do operador que está sentado na PA também. Então a gente precisa prestar atenção em tudo e ir dando feedback, né, feedback de tudo, né. "Ó, tá acontecendo alguma coisa, vira ali, vira aqui", e norteando o tempo todo, esse é o papel. É isso aí. Porto, aproveitando que a gente está falando sobre, essa gestão indireta e direta, enfim, o que para você é ser um bom líder? Quais as características que você acha importante um líder ter? Ó, o bom líder, na verdade, primeiro ele precisa ser autêntico, né, isso é importantíssimo. Não adianta você querer ser alguém que você não é. Hum, Não adianta você copiar uma gestão, isso não existe. "Ah, eu quero ser igual", você pode espelhar algumas coisas, mas você nunca vai ser igual a alguém, isso não existe. Isso é muito específico, né. Então eu acho que essa pessoa ela precisa misturar um pouquinho de cada coisa, ela não pode ser permissiva demais, então ela tem que ter filtro para isso, né, ela precisa ser, justa, ela precisa ser delicada, mas ela precisa também ter pulso firme, ela precisa cumprir os padrões, da empresa o tempo todo, né, não tem coisa que eu faço, tem coisa não, tem que fazer, tem que seguir os padrões. Ela precisa ter preocupação com as pessoas, ter um bom coração, e aí isso é primordial, ela precisa ter filtro, né, e ter uma coisa também que eu falo, imparcialidade. Cara, como isso é importante, como uhum. isso é importante. Às vezes a gente vê situações de pessoas, por exemplo, um supervisor que tem um cara que falta pra caramba e um cara que vem trabalhar todo dia. E aí esse cara que falta pra caramba pede um BH e o cara que vem todo dia pede também. E ele vai dar o BH para o cara que não falta e não dá para o cara que falta pra caramba. E aí não sabe qual é a necessidade daquele cara, o que está acontecendo, o que ele está passando, ele não sabe de nada, ele não sabe a história, ele não sabe não sabe. Ele simplesmente não participa e ele vai para a parte da injustiça, né, sem avaliar a necessidade. E acaba gerando um problema ainda maior. Então, ele precisa ser imparcial, eu falo isso o tempo todo. Tá imparcial na história? Tá prestando atenção no que está acontecendo? "Ah, não, mas" então, tira o sentimento ruim, coloca o sentimento de imparcialidade que dá certo também para tocar um time. A gente precisa ser justo o tempo todo, né. É isso que eu busco hoje num gestor e que eu observo aí algumas características e tento, multiplicar isso, né, dividir um pouco disso com eles. E você sabe que, eu tô formando um novo time, porque eu tô indo para um novo desafio. E eu tive uma reunião com eles essa semana e falei exatamente sobre isso que você falou, que é uma coisa que lá atrás você me ensinou. Cara, tem que ser imparcial. Não importa pra mim se o cara é o pior da central ou o melhor. Pra mim, se ele tem banco de horas e a gente tem como dar, ok pra mim, entendeu? Então, a gente não tem que ter esse tipo de julgamento, né? E a gente tava discutindo um pouco também sobre propósito. Eu acho que desde o começo do ano eu venho estudando muito, mudando bastante, e aí eu falei pra eles.
Depois que eu passei a ter propósito, a segunda-feira começou a ser gostosa de acontecer na minha vida. Eu espero a segunda-feira no final de semana para começar a fazer aquilo que eu faço, porque eu de fato amo o que eu faço, porque eu tenho um propósito por trás disso. E a gente até discutiu um pouco sobre qual é o nosso propósito como time, além da entrega, porque assim, ó, a entrega eu acho que ela acontece a partir do momento que você começa a cuidar das pessoas, né? E quando você tem um propósito por trás disso, por exemplo, o meu propósito é desenvolver pessoas, é ajudar elas a chegar no objetivo delas. E, cara, a coisa acontece, a coisa flui, entendeu? Então eu acho que é isso. E aí uma coisa também que a gente precisa ter, que é muito legal, a gente precisa ser divertido, cara. Como é importante ser Isso. divertido. Eu fazia uma coisa que eu lembrei agora, me remeteu, eu acho que o Marcos lembra disso. Quando eu era supervisora, que eu chegava lá na operação de manhã, ia fazer uma pré-eleição, e eu contava história. E às vezes eu contava piada, umas piadas que ninguém ria, entendeu? Você lembra das piadas que ninguém ria, Marcos? Sim, De lembro. manhã, umas piadas O nada a importante ver. é se esforçar. É, Essa é a minha filosofia, é tentar. isso. Eu sou péssima para contar piada, mas eu contava umas piadas e eu ria sozinha e falava: "Gente, ninguém vai rir". Tipo: "Ah, vamos trabalhar então". E aí eu lembro que uma vez eu cheguei no trabalho, né, e eu tinha caído no buraco do trem, gente. Eu tinha caído no buraco do trem. E aí eu cheguei toda suja no serviço, tudo, tipo, mancando. Aí eu falei: "Gente, não, aconteceu um problema. O que que aconteceu, chefe?" A equipe inteira lá. Aí comecei a contar. Meu, foi o dia que eles mais riram na vida, da minha cara. E aí, tipo, entendi. É esse tipo de piada que eu tenho que contar? E eu É. caí no buraco do trem e disfarcei, fingi que alguém tinha me empurrado. Foi uma história engraçada, porque eu caí sozinha, ninguém me empurrou. E foi mó micão no Tatuapé, sabe? Mó mico da minha vida. E aí foi engraçado demais e eu contei pra eles, eles riram muito. E aí eu passei a entender que as coisas do cotidiano que a gente vive, que é tão boba, às vezes uma situação em casa, um filme que você viu, uma série, alguma coisa, precisa fazer parte da vida deles. E eu passei a compartilhar coisas assim, ao invés de ficar contando piada sem graça. E isso começou a fazer muito mais sentido, porque a gente consegue mostrar que a gente é ser humano. É isso. Pô, eu sou ser humano igual a você, cara. Então vamos junto trabalhar e o cara começa a te ver de uma forma diferente, te dar valor pra caramba. Então isso é muito legal também. E isso é uma parte importante, né, cara, a gente que é do operacional, não tô dizendo que as áreas de apoio não tem, mas é muito tenso o nosso dia. E às vezes a gente parar e chamar a equipe, contar uma piada, falar. Esses dias eu parei a equipe no meio do dia, falei, cara, pega o celular e manda uma mensagem pra uma pessoa que você ama e diz que ama ela. É isso. Só faz isso, só. Mas pra isso você chamou, chefe? É, pra isso. Só faz isso. Cara, e as pessoas no outro dia ficaram: "Chefe, que legal que você fez, meu. Puta", a pessoa ficou assim, foi contando, sabe. Pô, é muito legal fazer Aham. esse tipo de coisa, né. Chegar com bolo de manhã, eu fazia isso também, levava bolo da minha casa, falava: "Gente, vamos comer bolo, senta aqui todo mundo, né, para, vem cá", e todo mundo reunião, todo mundo chegava tudo nervoso na sala, eu tirava um bolo, "Ai, trouxe um bolo pra gente comer, vamos tomar um café e comer um bolo?". "Meu, o bicho tá pegando fila", "Não, comer um bolo, comer "Calma aí, bolo rapidinho". gente, bolinho", e Bolinho de acabou. beterraba. É, o bolo de beterraba, a história do bolo de beterraba. O Marcos me enfiou numa fria nesse bolo de beterraba. Ai, Então pode contar. A gente quer nossa. saber. A gente Só estava antes, numa segura, é, Porto, só antes de você contar essa história, dizer que a gente já teve interação e vocês falaram sobre ser apaixonado pelo que faz. Eu falei que você fez a diferença na vida de muitas pessoas. A Ana Flávia, 0110, mandou mensagem aqui pra gente dizendo: ó, Elaine, sabe o quanto te admiro e que sou grata pelos seus ensinamentos. Você acrescenta na minha vida pessoal e profissional. Gratidão por legal. ter É e minha por super, fazer tá parte da comigo sua hoje. equipe. Desde Beijo, Ana expert, ó. Flávia. E agora como super. Obrigada por tudo. Legal, legal. Ela quer saber da história do bolo de beterraba e você deve um bolo de beterraba para ela, Ai, eu acho, né? gente, o bolo não devo não, essa história do bolo de beterraba, acho que não. O bolo de beterraba foi uma situação que a gente estava numa reunião, o bicho estava pegando na reunião, eu e o Marcos, a cliente tá arrebentando, Nossa, daqui a pouco, do nada, ele vira e fala: "Meu, a Porto faz um bolo de beterraba sensacional", nunca tinha comido tirar o bolo. foco.
Eu fiz assim na hora, eu estava sentada assim, ó, eu olhei para o lado, não entendi nada. Falei: "Mas da onde você tirou esse assunto?" Você ia gostar muito desse bolo, é muito bom. Ele nunca tinha comido bolo, não sei nem por que que eu contei que eu fazia bolo de beterraba. Aí eu fui: "Não, tem que trazer, na próxima reunião traz o bolo de beterraba, não sei o quê". Eu sei que a reunião acabou. Todo mundo ficou falando do bolo de beterraba. No outro na outra semana eu tive que trazer o bolo de beterraba. E aquela outra reunião com o bolo de beterraba também foi uma graça a reunião, tranquila, ninguém Foi. brigou com a gente, ninguém bateu, foi de boa, mas o bolo de beterraba foi essa é a história do bolo de beterraba, Eu a tinha eu saidinha de tinha mestre. eu tinha assistido algum conteúdo ou lido algum conteúdo dizendo: "Cara, toda vez que você for fazer uma reunião tensa, leve alguma coisa para as pessoas comerem". Não, E então na hora né, não, aí na hora a Porto tinha me contado do bolo de beterraba, também não lembro qual foi o contexto, e aí a reunião estava pesada, cliente, cara, massacrando a gente. Eu falei: "Gente, a Porto faz um bolo de beterraba que é muito bom". E na outra depois eu contei pra Porto que qual foi o porquê que eu fiz isso, né, e ela falou: "Meu, então vamos trazer". Aí ela trouxe o bolo de beterraba, a gente fez café, e a reunião, a outra foi, cara, muito tranquila. foi Foi uma engraçado. sacada, assim, É, a parte engraçada é eu fazendo assim pra ele, ó, tipo, e a ele: gente "O bolo de beterraba", eu falei: "É, o bolo de o beterraba". bolo é o bolo que você fez. É nessas horas que a gente entrega as nossas estratégias de reunião, é isso. É, isso aí, gente, essa Mas hora que a gente entrega, primeira vambora. regra do improviso é você sempre aceita a informação e concorda. Então, se ele falou do bolo de faço, é muito bom mesmo, vou trazer na próxima. Sempre aceita a informação. Não, e a É isso cliente aí. ficou fã do bolo, a cliente ficou fã do bolo, viu. Mas é isso, é assim, a Porto e eu, a gente trabalhou muito tempo juntos, né, e enfim, eu sempre admirei muito ela como profissional, quando eu era agente de atendimento, já era supervisora, e ela era referência na central, tanto que eu tinha uma supervisora direta e eu falava com ela: "Você já falou com a supervisora?" Eu falei: "Não, você que resolve." Verdade. Fala: "Você que Fala resolve." com ela, eu falava. Eu "Ah, falava: me ajuda". "Não." "Então, mas você tem que falar com ela". Mas Mas eu acho que é isso, cara. A gente tinha uma conexão muito forte, então ela comprava. Assim como eu comprava as coisas que ela trazia, ela comprava também, deu super certo. é verdade. Bom, o Porto, já deu para ver, você contribuiu na vida do Marcos e na ascensão de carreira dele, já contribuiu na vida da Ana Flávia, na ascensão de carreira dela. Você tem essa aptidão, essa habilidade de fazer com que as pessoas busquem novas. Incentivar a ambição das pessoas para que elas busquem novos cargos, enxerguem habilidades e competências que nem mesmo elas acabam enxergando? O que você acha? Então, eu acredito que a paixão com que eu faço, tudo que eu todo o trabalho que eu desenvolvo, né, você consegue as pessoas conseguem enxergar no meu olho o brilho que eu tenho em fazer o que eu faço, né, em trabalhar, em me empenhar. Então acho que isso acaba chamando a atenção das pessoas e quando eu percebo que tem uma oportunidade de fazer alguém dar valor para aquilo que está vivendo, eu entro na brecha. Eu entro na brecha para ajudar, para apoiar de alguma forma, para dar um norte, principalmente quando a gente vê hoje em dia a gente percebe que os jovens, né, vamos falar dessa maneira, eu tô falando porque a gente tem praticamente quase a mesma idade, todo mundo aqui, mas a gente percebe muito eles estão muito perdidos, hoje os jovens são descartáveis demais, né, eles descartam muita coisa. Eu sei porque eu tenho um filho de 21 anos e aí quando a gente olha, a vida está muito descartável, né, troco de emprego, depois eu vejo. E antigamente a gente tinha um sentimento diferente com o trabalho, né. A gente se empenhava muito mais, se aplicava muito mais, se dedicava muito mais, tinha medo de perder o emprego, né, hoje não é, não ah, é muito descartável. Então hoje, a cultura que a gente tem hoje e o que a gente precisa fazer, a gente não gera só um profissional, a gente gera um pouco do ser humano, né. Os pais estão cada vez se isentando muito mais do desenvolvimento de profissio de dos seus filhos, né. E aí a gente está falando de situações que hoje a gente observa desde pequeno, né,
E vai observando isso conforme vai crescendo também. Então não tem um apoio, não tem aquela puxada de orelha, ah, não vou trabalhar. Não tem aquela puxada de orelha de não, tem que trabalhar. Não, você está bem, uma dor de cabeça não pode fazer com que você não vá ao seu trabalho. Então as pessoas estão ficando omissas, né? Os pais estão ficando omissos, assim, com o futuro dos filhos, né? E automaticamente a gente vai tendo pessoas cada vez menos compromissadas com o trabalho. Então, o papel que eu enxergo hoje como gestora é de vender essa vontade, né, que eu tenho de trabalhar, de fazer o negócio dar certo, e o brilho no olho é o que chama atenção. E aí, toda vez que eu vejo uma oportunidade, eu entro na brecha para apoiar, para desenvolver, para empurrar, para ensinar. Se quiser aprender, eu vou ensinar. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. É aquela função do líder catalisador, né? Que faz com que as coisas aconteçam mais rápido. Planta a semente e aduba e rega para ela crescer cada vez mais rápido e faz esse processo de acelerar um processo que vai ser natural de amadurecimento. É muito, muito bacana mesmo. Mas eu estava lendo sobre uma tese. Eu tenho esse cara de nerd, eu sou nerd mesmo, mas sobre essa questão de ser das relações serem descartáveis e das gerações mais jovens ter esse tipo de comportamento muito ligado ao modo em que as redes sociais estão na vida dessas pessoas, dos games e etc. Porque basicamente hoje é isso, eu tenho uma vida real e uma vida virtual, que se eu não gosto ou não tenho, não quero continuar daquela forma, quero mudar as características, eu simplesmente mudo o meu perfil, eu mudo de conta, eu mudo, e nos jogos eu morro e nasço, eu mudo as características do boneco, ou morre e nasce de novo. E a vida, né, assim como a profissão faz e a carreira faz parte da vida, mas a vida ela não é reiniciável, né? A grande conclusão desse texto que eu li é isso, a gente está vivendo uma vida que, até que se prove o contrário, é única, independente de qualquer crença, etc. Vai saber só quem chegar no fim, mas para a gente que está vivendo, ela é única e é agora, é o hoje, é o presente que a gente tem, e se a gente não fizer o melhor possível, a gente pode se arrepender um pouquinho mais lá na frente. Então, muito, muito bacana. Porque carreira e vida tá se misturando a todo momento, e para mim essa é a verdade absoluta. Não dá para desassociar a carreira, o Jonas profissional do Jonas ser humano e pessoa. É uma mistura e uma miscelânea. Exatamente. E se a gente não se preocupar, eu falo assim, né? Vocês têm filhos pequenos, né? Filhos mais novos do que o meu, né? Os meus, eu só tenho o meu. Mas se a gente não se preocupar com essa geração, né? Acho que é um papel muito importante que a gente tem aí dentro da sociedade, mas se a gente não se preocupar com essa geração e tentar eh, compartilhar, tirar um pedacinho da gente todo dia, seja em qualquer assunto, a gente está falando de profissional, mas eu acho que é importante qualquer assunto. Tudo que você tem de bom, compartilha. Compartilha com alguém. Compartilha com uma pessoa mais nova. Compartilha. Tem oportunidade, sentou no ônibus, meu, tá vendo alguém perdido, compartilha. Faz parte da vida. Esse é a responsabilidade que a gente tem como ser humano e a gente precisa aprender a fazer isso o tempo todo, né, com as pessoas independente. Talvez você não vai ver aquela pessoa nunca mais, mas compartilha que uma fala, uma frase, qualquer coisa que você pode falar para ela pode fazer a diferença no dia dela, na vida dela. Isso é bem importante, muito importante. Eu quero aproveitar e contar uma história de que a gente viveu junto e que aquilo mudou muitas coisas que eu faço hoje, né. Se eu tô chegando hoje com um propósito, com coisas diferentes, enfim, é muito por conta desse histórico que eu tenho, né. E teve uma vez que a gente estava à frente de uma central, que, cara, estava difícil a entrega, assim, o resultado não melhorava, o resultado não ia, não e aí eu chamei a Porto para uma reunião, e falei: "Cara, eu acho que tá na liderança o problema". Porque não é possível. A gente tá fazendo, cara, a qualidade tá trazendo um insumo, a gente tá indo, tá criando os bons planos de ações, não são planos de ações, à torta direita, né. E aí a Porto falou: "Eu acho que tá faltando a gente resgatar a motivação dessas pessoas, desses profissionais". E o meu intuito era: "Vamos desligar e vamos contratar, né. Vamos mudar todo mundo que dá certo".
E aí ela falou: "Não, não, não, vamos resgatar a motivação dessas pessoas". E a gente fez uma semana motivacional para a liderança. E foram 5 dias que a gente conseguiu, acho que Foi tirar verdade. durante 1 ou 2 horas os supervisores, e aí eu estava meio de bastidor, então eu tinha um time junto comigo, eu coloquei o meu time na operação e a Porto tirava os supervisores, a gente criou um material e cada dia tinha uma coisa para resgatar o porquê que eles estavam ali, o porquê que todos os dias eles levantavam da cama e iam trabalhar. E no final a gente trouxe, exatamente isso que ela falou, né, de tro trouxe a gente aliou a vida profissional com a vida pessoal, e aí a gente fez puta, foi muito legal, cara. Chorou, foi bem legal mesmo. Eu lembrei, eu Nossa, estava tentando resgatar aqui, a ação era essa, e eu lembrei agora. cara, foi muito bacana. É. E é essa profissional que a Elaine Porto que pensa de fato nas pessoas e que, faz a diferença na vida das pessoas, né. Mas Porto, quando você monta um time, né, quando você vai contratar um supervisor ou quando você vai, fazer uma nova equipe ou trocar, enfim, o que você avalia num supervisor? Olha, o que que eu avalio? Primeiro que ele tem que ter vontade de fazer aquilo que ele tem que ter vontade de fazer, esse é primordial para mim. Não adianta: "Ah, meio molinho", não, tem que ter vontade de fazer, tem que ter eu tenho que enxergar o brilho no olho de: "Eu quero fazer isso, eu quero ser supervisor". Ele tem que se importar com as pessoas, isso é primordial para mim. Eu observo muito para saber se a pessoa, tem, como é que eu posso falar? Tem sentimento, né, não se é sentimental, "Ah, é mole", não, mas se ela tem sentimento. Porque hoje o que a gente encontra no mercado são pessoas muito duras, né, muito pessoas que fazem gestão muito dura, muito, "Eu mando, você obedece", então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, me chama muito atenção essa questão de ter proximidade com as pessoas, gostar de gente, né. Eh, Acho que são as 2 coisas primordial, porque, quando a pessoa não tem, de repente, não é desenvolvida para fazer tudo isso, né, tem que ter conhecimento, liderança, né, ter alguma experiência, isso aí é básico. Depende muito da onde você está, se é um nicho de entrada, você pode pegar uma pessoa sem tanta experiência. Se é um nicho um pouquinho mais de retaguarda, um back-office, por exemplo, você precisa pegar uma pessoa que tem um pouco mais parruda. Se é uma equipe mais difícil, né, tem pessoas que um salário maior, ou pessoas que têm um pouco mais de opinião, você precisa de um líder mais pesado, um líder mais ajustado. Então você precisa prestar bastante atenção para onde é que você vai contratar, esse é o primeiro passo, né. E aí buscar algumas características, e geralmente eu assemelho a pessoa a algumas características que eu mesma tenho, né. Então, pô, é uma pessoa justa, é uma pessoa que tem interesse no que faz, é uma pessoa que quer ir para frente, é uma pessoa que quer crescer, é uma pessoa que estuda, é uma pessoa que tem interesse nas pessoas, que tem interesse em desenvolver, que quer ser líder de fato, não está aqui só para ganhar uma grana, está fazendo isso porque gosta, porque ama mesmo, porque tem interesse. Então, são essas coisas que me chamam bastante atenção hoje no ser humano, né, num profissional, quando eu vou contratar. E aí tem muita coisa que tem coisa que é só falando, né, a gente enxerga na pessoa: "Pô, esse cara tem vontade, essa aqui tem vontade, eu vou levar, e o resto eu vou desenvolver". Não tem muito o que fazer não, tem muita coisa que a gente desenvolve quando a gente contrata também, né, e vai moldando. Sim, principalmente quando vem de agente para supervisor, né. Sim. Mas você falou uma coisa que é importante, né, muitas pessoas às vezes me falam: "Ah, mas eu quero ser líder". "Tá, mas por qual motivo?". "Ah, porque eu preciso ganhar mais", então não vai. Eu normalmente falo isso, não vai, É. cara. Ou você vai pela paixão e pelo gosto de você desenvolver pessoas e de acreditar nas pessoas e tal, porque senão não vai dar certo. Você vai ter uma hora que você É não porque vai a fazer conta não sentido. fecha, né? A conta É, não fecha, porque basicamente o approach salarial, né? O aumento salarial não compensa né, o desgaste que você tem de fazer com que as pessoas gerem o seu resultado. Quando você não está num cargo de liderança, na maioria das vezes, você produz o seu próprio resultado e você é responsável pelo aquilo que você entrega. Sim. E se você faz esse balanço, se for só questão salarial, não tiver um próximo passo, não tiver um propósito por trás, a conta não fecha, né? Não faz sentido.
Acho que qualquer profissão, né, hoje, tem muita gente que fala assim: "Ah, eu quero ser juiz porque vou ganhar dinheiro, eu quero ser político, eu quero ser" político não dá, né, gente, usei o termo mas Não, quero ser mas alguma coisa, né, um médico, enfermeiro, não vamos entrar nessa seara, né, mas quero ser alguma coisa. Você gosta, você quer fazer isso porque você ama? "Ah, não, eu quero fazer isso pelo dinheiro", cara, não vai, não vai, então, entendeu? o que eu imagino, um juiz, por exemplo, tem uma remuneração relativamente alta. Eu digo Elevada, né. relativamente alta porque o investimento em estudo também é proporcional à remuneração, mas eu me colocando nessa posição, eu sou um cara que sou meio paranoico. Eu não ia conseguir viver em paz, sabendo que eu poderia estar colocando a vida da minha família em risco, porque eu prendi um cara que né, não é legal, ou mandei soltar, enfim, eu não sei, eu ia ter algumas questões e eu acho que tem que ter o propósito por trás também nessa profissão. Então, só o muito dinheiro, só o salário elevado não é suficiente para manter, não seria para mim suficiente para me manter satisfeito nessa profissão. Teria que ter um propósito muito grande, grandioso demais por trás para fazer o mundo um lugar melhor, fazer a cidade, enfim, isso teria que ser muito mais importante do que outros valores que eu tenho hoje, que é, por exemplo, a segurança da minha família, que foi o exemplo que eu dei. Mas eu contar uma coisa da minha carreira, eu já contei para muita gente, acho que já falei aqui também numa das lives do podcast. No meu primeiro, na minha primeira promoção, ou para minha primeira promoção, eu fui reprovado 6 vezes no mesmo processo seletivo para a mesma vaga. Eu só passei na 7ª. Então, para pessoas que estão na mesma realidade que eu estive alguns anos atrás, que dica você dá para das pessoas se portarem nas entrevistas? O que aconteceu comigo? Eu sempre fui muito tímido, não parece, mas sou. E quando eu vi o instrutor de treinamento, quando eu entrei no call center, eu falei, cara, como é que esse cara fala sem gaguejar? Para 25 pessoas, para 30 pessoas aqui. Como é que ele não fica vermelho e como é que ele consegue essa desenvoltura tão boa? Se ele consegue, eu consigo também. Eu quero Uhum. fazer isso aí também. Mas eu não tinha determinadas habilidades. A timidez me bloqueava muito na hora de. Principalmente, eu me saía muito bem nas avaliações, me saía muito bem nos testes, raciocínio lógico. Eu sempre passava muito, muito facilmente por A essas coisas, parte mas chegava nerd, né. na parte nerd. Mas chegava. É que hoje nerd é adjetivo, na minha época, É. nerd era uma ofensa. Mas na parte da dinâmica de grupo, que eu tinha que me expor, aí eu rateava e não conseguia lograr êxito. Aí, ó, tem um nerd. Mas qual que é a sua dica para as pessoas de se portar? Essas pessoas que têm a competência, têm a vontade, têm o brilho no olho, mas chega na hora do vamos ver, e aí a perna dá uma tremida, a voz não sai, o cérebro não oxigena e não consegue raciocinar direito. Qual que é a sua dica? Primeiro assim, tem que ser objetivo e foco, né, você não pode desistir, foi o que você falou, você prestou 5 vezes o processo para passar, então não pode desistir. "Meu, quero ser supervisor", vai para cima. Vai, faz o processo, entende quais foram os gaps, volta e vai de novo. E aí, qual é o ponto? Primeiro, quando você vai ingressar numa empresa, acho que tem alguns pontos, né. Quando você vai ingressar numa empresa, você precisa saber que empresa é aquela, o que que ela faz, qual é a missão, os valores, né, a missão da empresa direitinho, se tem algum projeto, de sustentabilidade, né, se você faz alguma coisa nesse sentido, compartilha também. Então você precisa saber da história da empresa, né, não tem muito não tem como eu chegar numa empresa e falar: "Ah, quero entrar nessa empresa porque eu quero trabalhar nessa empresa", né, então tem que ter isso. Você precisa pelo menos saber as competências, né, daquele cargo que você está se candidatando, não adianta você ir para uma entrevista sem saber. Então você precisa pesquisar, verificar se você de fato tem as competências ou sabe falar sobre as competências daquele cargo, respirar fundo e se preparar para aquele momento, né. Isso é extremamente importante. Quando você está dentro de uma empresa num processo seletivo, você precisa se preparar, em conhecimento,
Então não adianta, hoje eu trabalho na PA, mas eu quero ir trabalhar lá na parte administrativa. Tá, o que que a parte administrativa faz? Que curso você precisa fazer? Qual é a faculdade que você precisa concluir para chegar naquele alvo? Então precisa se preparar, na parte de conhecimento, né. E aí se você puder conhecer alguém daquela área, pegar dicas, né, pra que você entenda se de fato faz sentido você, se é aquilo que você quer fazer, né, de fato, então tudo isso é importante. Precisa buscar o conhecimento, de tudo aquilo que for desenvolvido naquela área e ter muita calma, né, e não desistir de maneira nenhuma. Então precisa respirar, contar até 10. Tem várias coisas para falar, como você se importa, se movimenta, rapport. Se a gente começar a falar disso aqui, a gente vai longe, né? Vai longe pra caramba. Olhar no olho, não esconde as mãos, né? Isso também é muito legal de falar. Às vezes as pessoas não sabem como se comportar, o corpo fala, né? Tem um livro. Então, se tiver a oportunidade de ler, eu acredito que vocês 2 já leram esse livro ou conhecem ele. É um livro sensacional que fala muito sobre como você pode se comportar e como a gente percebe os movimentos das pessoas, né? A gente consegue ler um ser humano, mesmo sem que ele abra a boca, só com comportamento. Então, é fantástico esse livro. Não lembro o autor, se alguém lembrar depois vocês comentam, mas e aí você precisa ter controle sobre o seu corpo, né? E isso é muito importante. E tá focado ali naquela missão, preparar boas falas, encaixar o que você precisa dizer na cabeça e treinar. Cara, treinar é primordial. Se você é tímido, treina, vai dar treinamento no banheiro, no quarto, pro espelho, para você mesmo, pro cachorro, senta aí, vou falar. E isso é tão importante, é tão simples de fazer e e as pessoas não fazem, né, elas querem fazer valendo. Então vai dar treinamento para alguém, vai ensinar alguém, vai falar com alguém, vai falar: "Meu, observa aqui como é que eu estou fazendo, será que tá bom, não tá?". Tem sempre alguém que está naquele cargo mais experiente que pode te dar alguma dica e agregar aí na sua vida, né. Esse é o trabalho também, isso é bem importante. Não, legal. A primeira dica que você deu parece meio óbvia, mas eu trabalhei, são 17 anos em call center, eu trabalhei um tempo no recrutamento e seleção. E não poucas vezes acontecia situações de entrar numa sala de processo seletivo e fazer a pergunta para a pessoa, então, o que você sabe da nossa empresa? A pessoa responde assim, não, eu estava em casa, recebi um convite para fazer um Recebi processo seletivo e tô aqui. Ah, mas aqui é call center, atendimento, você não chegou a pesquisar? Você fala, ah, não, então call center eu não quero. E levantava e ia embora. levantava e ia embora, é. Gente, pelo amor de Deus, eu também faço processo seletivo, mas participo pela parte operacional. Gente, tem dia que eu fico desesperada. Desesperada, eu vejo tanta gente jovem precisando aí de um apoio, de um auxílio, de uma parte de desenvolvimento, e são coisas simples, mas que parece bobeira, né, foi o que o Jonas falou, parece bobeira, mas que se você conseguir pegar algumas informações básicas e saber o que você está fazendo ali, já faz toda a diferença. Já faz toda a diferença numa entrevista. É fato. Porto, eu sei que você tem um projeto que é pessoal, né, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu projeto, apresentasse ele pra galera, pra nossa audiência aí, falasse como que eles fazem pra poder seguir esse teu projeto aí, enfim. Conta pra gente um pouquinho. Tá bom, ó, eu tenho o meu marido, né, e aí eu vou falar como surgiu esse projeto, só para vocês entenderem. Então, primeiro ponto nós somos evangélicos já há bastante tempo, eu há 21 anos, meu marido desde que nasceu, né, já nasceu na Uhum. igreja. E durante a pandemia, a gente percebeu que tinha muita gente presa dentro de casa, fechada, e não tinha acesso de repente, a uma palavra, né, a ler a Bíblia, essas coisas, e as pessoas ficaram muito fechadas, né, e não tinha culto, não tinha um monte de coisa. E aí a gente começou a fazer falar: "Vamos atingir essas pessoas de alguma forma pela internet". A gente abriu um canal, primeiro a gente começou a fazer pelo canal dele, depois a gente abriu um canal que se chama Pensando Bíblia.
E a gente começou a compartilhar ali, pensamentos, palavra, enfim, a respeito né, de Deus, enfim, para dar uma oração, essas coisas na vida das pessoas. E aí, de um tempo para cá, isso foi mudando, né? Não que a gente não compartilha mais isso, mas a gente passou a chamar pessoas que têm o objetivo de mudar a vida de alguém, né. E aí a gente não está falando de mudar a vida de alguém no sentido de ir para a igreja, não é só isso, tá. Lá a gente fala o projeto se chama Pensando Bíblia, porque se você quer aprender a fazer um bolo, tem na Bíblia. Se você quer aprender a ser um bom filho, tem na Bíblia. Se você quiser aprender a ser um bom marido, tem na Bíblia. Se você quiser aprender a ser um bom funcionário, tem na Bíblia. Tudo tem lá, tudo tem lá. Então, parece meio trivial, né? Mas aí a gente fala muito sobre isso, a gente fala sobre, compartilha sim, mas a gente compartilha experiência, né? Então são desde jovens, né, que cresceram na igreja, que conheceram depois a palavra, e pessoas que mudaram de vida também com o passar do tempo, mas a gente compartilha experiência, compartilha a vida, compartilha essa parte profissional também, então fala sobre várias coisas. No canal também a gente vai começar a incluir no próximo ano dicas de trabalho, né, envolvendo coisas de trabalho. Tem um rapaz com a gente lá que também trabalha com a parte financeira, né, ele é contador, então ele também vai começar a compartilhar a parte financeira, né, como é que as pessoas fazem economia, enfim, né, guardar dinheiro, isso é importante, se projetar aí para viajar. Então a gente vai começar a voltar o canal para isso também. A gente está no YouTube, chama Pensando Bíblia, e a gente também está no Instagram, né, chama Pensando Bíblia Oficial. E toda sexta-feira a gente faz um podcast e a gente fala sobre tudo, gente. Tem gente que fala assim: "Ah, mas é só sobre a Bíblia?". Não, a gente fala sobre tudo, até sobre série a gente fala. Recentemente a gente estava falando daquela série, o Round Six, que a gente assistiu até o final, todo mundo, e a gente foi falar, virou o tema de um podcast que nós fizemos, e linkando muito com a realidade da Bíblia, com o que a gente vive, e com tudo que vem acontecendo no mundo, né? É muito atual. E é isso que a gente faz aí toda sexta-feira, às 8h30 no Pensando Bíblia. Não, muito bacana, muito legal a iniciativa. E é basicamente fazer as coisas com amor, é o que a gente vem dizendo aqui também no nosso podcast, né? Se dedicar de todo o coração àquilo que você se propõe a fazer e fazer com amor. E aí eu acredito que o resultado seja sempre positivo. Você vai ter o aprendizado, vai ter os desafios no meio do caminho, mas o final, o saldo é sempre positivo e agrega não só na vida de quem ouve, mas na vida de quem também fala, né? A gente está aprendendo demais nesses capítulos, nesses episódios do podcast, e a gente achou que ia fazer a diferença na vida das pessoas, mas é isso, né? Acho que está fazendo muito mais, no projeto em construção, está fazendo muito mais a diferença na minha vida, na vida do Marcos, porque a gente está aprendendo tanta coisa que eu nem imaginava eu não imaginava que não sabia. Mas muito bacana a iniciativa, o projeto. Então, só reforçando, @Pensando Bíblia Oficial, Instagram, YouTube, só youtube.com, procura lá, Pensando Bíblia, quem quiser seguir e acompanhar o canal da Porto e do marido dela. O projeto em construção está seguindo o projeto Bíblia e a Elaine Porto, então se vocês quiserem só olhar quem a gente está seguindo, a gente decidiu que vai só seguir as pessoas que participam aqui ou o projeto delas, tá? Só para ficar mais fácil de Conectar as pessoas. conectar as pessoas, isso. Ó, ganhei mais um seguidor, que legal. Porto, cara, a gente está chegando ao fim. Sério? A gente nem Muito, muito. conversou. Daria pra gente ficar Passa horas rápido, aqui, né? né, É passa verdade. muito rápido, a gente já tá há algum tempo. Cara, gratidão pela pessoa que você é, pela profissional incrível que você é. Eu já tive a oportunidade de te agradecer há pouco tempo, mas eu quero deixar muito isso registrado, você é uma profissional, cara, fora do comum, você fez a diferença na minha vida, você plantou a sementinha dentro do meu coração pra eu
fazer o que eu faço hoje e impactar tantas pessoas como eu impacto. Então, cara, obrigado, gratidão, obrigado mesmo por ter aceitado o convite, de vir aqui compartilhar um pouquinho da tua experiência, da tua bagagem, das tuas histórias, cara. Cara, obrigado mesmo. Gente, posso falar? É minha vez? Gente, eu que agradeço o convite, assim, para mim foi muito legal participar. A gente fica meio ansiosa, né, apesar que eu faço isso toda sexta-feira, mas a cadeira é diferente, gente, aqui é Sim. diferente, é muito engraçado, né, e a gente vai acostumando com isso. Mas muito obrigado, para mim foi um privilégio estar aqui, compartilhar com vocês. Que pena que é pouco tempo, né, a gente tem bastante história para contar, mas, assim, eu espero que eu tenha de verdade compartilhado alguma coisa aí com para vocês e para as pessoas que estão nos assistindo também. Enfim, é isso. Brigadão, brigadão. E aí, o que eu tenho para falar para as pessoas, né, não sei se é esse o momento, mas que é importante para mim, e o que a gente sempre fala no final do nosso podcast, é que você precisa ser luz para iluminar o caminho de alguém, cara. Você precisa ser Uhum. luz. Você precisa ser luz e você precisa ser sal para dar sabor à vida de alguém. Isso é extremamente importante. Está na Bíblia, tá, gente? Olha só que fantástico. E que está muito linkado ao que a gente vive hoje, né? Ser gestor é ser luz para alguém, e ser gestor é dar sabor na vida de alguém. Então, seja isso. Se você for conseguir ser um pouquinho disso, você já vai, com certeza, ter aí grandes frutos e vai colher grandes coisas e grandes recompensas do seu plantio, com certeza. Não obstante, o farol é o que dá a direção para os navios na escuridão e em caminhos que podem levar à morte. Então, ser luz é isso, é mostrar o caminho, mas deixar que a pessoa percorra o seu próprio e tenha seus próprios aprendizados. É muito Isso aí. legal. Mas a sua participação, Porto, não termina aqui, porque todo convidado tem a responsabilidade de deixar uma frase, uma mensagem que a gente vai postar no nosso Instagram. A gente tem um post fixado, destacado lá de todos os convidados, as frases. Então, se você quiser ver a frase que a Porto deixou para a gente, vai lá no nosso Instagram. Esse episódio ele vai ser postado no outro domingo, no dia 5 de dezembro. E aí, depois do post, aí vai estar a mensagem da Porto. E aí já deixa para pedir para o pessoal seguir a gente no Instagram, @projeto em construção CC. Segue a gente no YouTube, é só digitar lá youtube.com e procurar o Projeto em Construção, se inscreve, curte, faz tudo aquilo que os influencers pedem para vocês fazerem, ajuda a gente bastante. A gente está também no Spotify e no Google Podcast, também assim que tem a gravação, e a gente sobe nos domingos, logo na sequência sobe nessas plataformas também, vocês podem ouvir sem precisar ver, só ouvir o nosso áudio e dar aquela moral pra gente. É isso, Marcos? É isso, Esqueci gente. de alguma coisa? Obrigado. Não, esqueceu de nada. Falou do Spotify, falou do Google Podcast, YouTube e Instagram. É isso. Chiquérrimo esses meninos, hein, chiquérrimo. Estamos também, Estão em todos os é, lugares. estamos também no Face e Twitter. Não esqueçam, tá? Projeto em Aí sim. Construção CC, é só procurar a gente. Galera, obrigado por ter ouvido a gente, obrigado por estarem com a gente até aqui. Deixem os comentários de vocês, é muito importante, é isso que faz com que a gente evolua aqui com o podcast. Mandem sugestões de pessoas que vocês queiram falar, que aí a gente tenta contatar e trazer aqui para bater um papo, tá bom? Gente, obrigado. Beijo, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.